Vivo cá em Paradela, mas vivo cá e nasci e já emigrei também. Olha, nasci cá, andei cá na escola até a 4ª classe e depois fiz a 4ª classe e com 16 anos fui para a Espanha. Olha, foi uma vida muito complicada. O meu pai não queria deixar sair de casa porque tínhamos vacas, vivíamos na agricultura, aqui vivia da agricultura, e ele não queria que eu fosse porque eu já trabalhava, era a filha mais velha, e tinha vacas e eu costumava ajudar a apanhar os ervos para os porcos, costumava ir com as vacas, costumava ir a apanhar para as vacas, já ajudava, era a filha mais velha e ajudava, mas eu queria ir trabalhar para ganhar dinheiro para comprar roupas para mim, comprar os meus sapatos e comprar as minhas coisinhas. Vi as moças da minha idade que já gostavam nas festas de pôr as suas roupas todas bonitas e eu disse, eu também tenho que ir trabalhar porque quero também ter o meu dinheiro para comprar as minhas roupas e para me pôr bonita nas festas. Pronto, depois um dia disse ao meu pai, pedi a uma moça de cá de Paradela que me arranjasse trabalho na Espanha. E a moça arranjou-me trabalho e eu disse ao meu pai, eu já me vou embora, já vou ter trabalho. E diz assim o meu pai, não vais não, tu tens de ficar cá, que eu preciso de ir para guardar as vacas e para trabalhar no campo, não vais não. Eu tinha já a minha roupinha toda preparadinha numa sacola, não era mala, que eu não tinha mala, era numa sacola de pano. Levar bastante roupa numa saca de pano. E depois ele agarrou e guardou uma roupa. Desguardas-me a roupa para a próxima vez. Eu vou-te dizer, agarrei, consegui arranjar a direção, como sabe esta senhora que esteve agora aqui, em Vitória. Consegui arranjar a direção dela, que foi cozer o colchão da sogra. A sogra vivia naqueles colchões que eram de palha. E a velhota chamou-me para ir cozer o colchão que era feito de palha, de trigo. E ao mesmo tempo, como tinha tanta vontade de sair daqui de Paradela e tinha tanta vontade de sair daqui para ganhar dinheiro para eu ter dinheiro para mim, para as minhas coisas, eu fui esperta. Ela tinha as cartas desta senhora que esteve aqui, a senhora esta que aqui, que escrevia para o marido, e eu agarrei e disse assim, vai ser desta. Agarrei e tirei a direção da senhora, trabalhava num restaurante, que ela ainda é a minha parente, ela é que é primo meu, não é ela. Como ela disse que nasceu em Angola, o marido era de cá de Paradela, emigraram para Angola. E eu depois agarrei e disse assim, vai ser desta. Agarrei a direção, guardei muito bem guardadinha, mas o meu pai não dava dinheiro para eu poder ir daqui para ir à Espanha. E eu então o que é que fiz? Foi um vizinho e disse assim, vizinho, era o ferreiro daqui da aldeia. Disse, você pode me emprestar 1000 escudos. Naquela altura 1000 escudos já era dinheiro, era tanto como hoje são 5 euros, mas naquela altura 1000 escudos era algum dinheirinho. O senhor deu 1000 escudos e o que é que eu fiz? Agarrei então a minha roupinha que eu tinha mais ou menos, umas pecinhas de roupa, sei lá, as que eram assim algumas jeitozinhas. Agarrei então numa sacola e saí cedo às 6 ou 6 e tal, sei lá, eu tinha 16 anos nessa altura, saí cedo e agarrei e fui a pé, daqui ao Castro, era de noite sozinha, lá com a minha roupinha, mas eram 2 sacos, eram 2 saquinhos que eu até agarrei umas alforjas da minha mãe, para não levar assim os sacos pela mão, e pus as alforjinhas perto lá do Castro, tirei com as alforjas, que era um saco de... umas alforjas, pões assim ao ombro, um saco na frente e outro atrás. Perto da aldeia e perto no Castro, tirei com as alforjas e fui lá, o taxista que está no Castro, disse, olha, vai até Samora, que eu vou para Samora. Pronto, o senhor agarrou, levou-me a Samora, levou-me quase os 1000 escudos. Eu ia destinada de Paradela a Vitória. Fiquei sem dinheiro, só fiquei com umas moeditas quase nada. E eu disse assim, mas deixa lá. Tinha uma prima que trabalhava em Samora, eu disse assim, deixa lá. Agora vou a ela, peço o dinheiro e continuo o meu percurso para a Vitória.
Ela diz, pediu 1000 pesetas. Tinha lá mais uns truquitos que tinham sobrado dos 1000 escudos. Lá vou eu. Perguntei onde é que ficavam aparelhos de autocarros para ir para a Vitória e elas lá me explicaram. Acho que ela até foi comigo ensinar-me onde é que era a paragem. E diz, queres mais dinheiro? Diz, não, é só para a viagem, nem estando lá, depois eu lá me arranjo. Deu-me então 1000 pesetas, lá vou eu. Cheguei lá a aparelhos de autocarros, depois tinha a direção lá na, sei lá, eu nem sei se levava malinha, eu já não me lembro, parece-me que não. Eu levava a direção e cheguei a um taxista, depois veio do autocarro, agarrei um táxi e disse assim, olha, vocês podem me levar a esta direção, o senhor Bomba, entrei, depois lá me arranjaram um trabalho, apareci lá, depois fui até com esta senhora, a senhora depois lá me arranjou um trabalho, pronto, lá continuei, comecei a trabalhar num restaurante, ali perto dela também, pronto, lá fui andando, depois fiquei doente, sem dinheiro, fiquei doente de uma vista, sem dinheiro, a minha vida disse, agora que vai ser bonito, mas nunca desanimei. Lá fui ao médico, lá, depois não tinha dinheiro, pagou uma prima minha, quando tive dinheiro dei-o à minha prima, depois quando regressei dei o dinheiro a quem me emprestou para eu lá ir. Lá fui indo, estive lá 2 anos, depois dali emigrei para a França, com uma tia minha. Emigrei para a França, então aí depois estar acostumadinha na Espanha já foi complicado, sem saber falar francês, foi complicado. Eu lá escutava, punha-me a escutar a ver se conseguia ouvir bem para eu poder compreender, mas eu fui a salto. Foi assalto? Fui a salto até o Castro. Eu fui de noite e os guardas não me viram. Porque eu, quando era garota aqui com o meu pai e a minha mãe, o meu pai mandava-me de contrabando, com o meu tio ali, o bispo, tinha café, e o meu pai, eu tinha o meu irmão, eu era mais velho, o meu irmão era 2 anos mais novo que eu, e o meu pai vivíamos, era pobre, a gente vivia aqui na aldeia com a agricultura, e a casita também era velha, não eram casas assim como agora temos, era uma casita sem luz, pequenina, muito pequenina. Morávamos o meu pai, a minha mãe, e éramos 4 irmãos, eu era mais velha. E o meu pai vivia do contrabando. Durante a noite trabalhava no contrabando. Agarravas com um fardo de café e ia a Pino, ia para a Via Pera, ia por esses lados todos aqui, raiando com Paradela. Ele muitas vezes tinha que passar o Rio Douro para ir para outro lado de Espanha, com o fardo. Muitas vezes que eu fico sem sapatos de água, levava-lo com a enxurrada das águas. Porque ele é muito grande, o rio. Sim, minha mãe contou-me uma vez que diz que ia com um fardo de café e o meu pai, e depois que a ribeira, a água ia tão forte, a água levou-lhe os sapatos e o meu pai conseguiu pegar no fardo, porque eles metiam o fardo, metiam um plástico por dentro, se chovia a água já não entrava no café. Punham um plástico por dentro, depois punham um saco de serrapilheira e depois punham aquilo às costas, lá iam eles para a Espanha e depois já tinham aqueles lugares certos onde levavam o café. Eu fugia, o meu pai era muito esperto, o meu pai guardava-se num buraco e tentava guardar às vezes, aquilo era sempre noite, tentava guardar o café num lugar escuro para ver se o conseguia salvar, porque senão tinha que pagar o café e perdia o dele e tinha que pagar o café, ficava ele prejudicado. A minha mãe contou muita vez, diz que veio uma enxurrada grande do rio, devia ser o rio ou a ribeira, não sei, porque eles já passavam a ribeira e tinham mais o Rio Douro. Pois, porque o rio é muito grande. Sim, o meu pai diz que aquilo é muito grande, quando ao passar o rio levou-lhe os sapatos. Ele ainda conseguiu, diz que levar o café descalço. E a quem é que ele vendia? Eram uns espanhóis em Vilhapera, em Pino, e tinha já... Eram sempre os mesmos? Sim, iam diretamente, porque depois as pessoas iam lá buscar e eles levavam umas grandes sacadas de café. Trazia às vezes fruta, eu como era mais velha, acordo tanto, uma vez veio de manhã cedinho, e veio de manhã cedinho e trouxe-me uns sapatos tão bonitos de verniz, e eu disse, olha filha, trouxe-te uns sapatos, e eu levantei-me da cama, toda entusiasmada para ver os sapatos, eram pretos. Naquela altura o dinheiro era pouco, claro. E eu quando me levantei e vi os sapatos eram de verniz tão bonitos, fiquei tão contente, trazia toucinho, porque aqui vivia esta agricultura, trazia azeite,
Trazia uma torta, que chamamos o pão, e a torta é um pão assim mais... é uma torta, pronto. Não é como o pão que nós fazemos aqui, ainda há em Espanha, ainda há pão desse. É um pão muito apertadinho. E aí sempre trazia fruta, logo quando vinha de manhã cedo no seu fardinho, sempre trazia coisas boas. E a pé, depois já dessa vez, diz quando chegou, os pezinhos diz que os tinha todos cortados de andarem. Mas levou o café, conseguiu levar o café e recebeu o seu dinheirinho e veio para casa. Mas ele trabalhava muito e depois durante o dia, não porque eles saíam durante a noite, mas os guardas, aqui que nós temos um quartel, tínhamos, agora já não há. Havia guarda fiscal e eles andavam à noite sempre a vigiar, a ver se viam o grupo que andava no contrabando. Agora é a imigração, mas aqui vivia ser do contrabando, da agricultura, não havia imigração. Sim, minha mãe criava 2 porcos e então para nós, para consumo, e era então... Fazia um fumeiro? Sim, fazia pão, não havia máquinas de lavar a roupa, não tinha tudo à mão. E fazia pão para nós. Eu era muito pequenina, lembro-me bem, e quando comecei a trabalhar a minha mãe, tínhamos 2 burritos, e eu recordo-me tanto, geralmente dizia a minha mãe, anda, vai lá, íamos para um poço ali para o fundo das Arribas, lá para lá, ainda distante, e não era como agora, cá a gente tem fartura, lá levava às vezes um bocado de pão, um bocado de chicha, às vezes chouriça quando havia, quando não era toucinho o que tínhamos, e pão, eu agarrava uma grande barrela de roupa minha, dos meus irmãos, já com 13 ou 14 anos, já eu levava uma grande barrela de roupa, e só vinha à noite quando eu tinha aquela roupa toda lavada. Eu só lavei para um senhor que me deu o dinheiro quando fui para a Espanha, as filhas foram para a França, e depois eu lavava, era sozinho, e lavei, cheguei a lavar a roupinha, era o ferreiro de Paradela. Cheguei a lavar a roupa ao senhor. Havia músicas que cantavam a lavar a roupa? Não, era mais na ceifa. Minha mãe tinha mais 3 filhos e eu ia com o meu pai de manhã cedo, a ceifar logo às 6:30 da manhã, ou assim, ou 6 e tal da manhã. Eu ia com o meu pai no burrico, eu ficava com a minha mãe para levar os meus irmãos e o caçolho com a sopa. E lá íamos para o bocado facegar. Depois o meu pai me punha-me a guardar as vacas enquanto ele ia ceifando deles sozinho. Eu ia guardando as vacas para que não comessem o trigo. Ia pegando nas vacas. E depois o meu pai, recordo-me tanto, andava sempre a cantar. Antes cantava, mas agora já... Só canto quando vou à missa. Só quando vou à missa. Eu agora quase, às vezes, gosto de dançar. E quando os meus filhos eram pequeninos, por isso é que os meus 2 filhos saíram música, gostam muito da música. Ah, é? Porque eu, quando eles nasceram, punha o gravador, antigamente era um gravador, que tinha de pôr a cassete, e eu punha a música dessas populares, de ranchos e dessas cantigas bonitas. Eu já cantei também num rancho que tínhamos aqui. Eu já dancei quando foi ano passado fizeram uma festa da aldeia e eu queria cantar, porque os jovens iam a dançar e eu disse, pronto, eu vou para o coro e vou cantar lá as músicas de Paradela. Mas depois disse, tens que ir dançar, tens que... Eu disse, ora, vocês têm que dançar, que não me entrei que eu queria dançar. Estive lá, acho que foi ano e meio, mas depois na Espanha ganhava pouco. E a minha ideia, eu queria ganhar dinheiro para fazer uma casinha cá na aldeia. Porque a casa dos meus pais era uma casinha velha e sem condições nenhumas. E eu dizia assim, um dia que eu sair de cá, eu quero ganhar dinheiro para uma casinha. Esta casa que eu tenho aqui foi um terreno que os meus pais tinham. O meu pai tinha, aqui no meio da aldeia de Paradela. E o meu pai, como eu era a filha mais velha, dizia-me assim, olha filha, um dia que tu puderes, eu vou-te dar este terreno para fazeres uma casa. E eu dizia, mas por isso tenho que ganhar dinheiro. Porque foi a minha ideia, quando eu saí daqui, a minha ideia era ganhar dinheiro para construir uma casinha melhor que onde eu vivi. Pronto, graças a Deus, depois estive na Espanha, ali ganhavas pouco dinheiro. Trabalhava num restaurante. Trabalhava muito? Naquela altura tinha 16 anos, quando fui para lá. Trabalhava desde as 8:30 da manhã, às vezes até às 2, outras vezes até 1:30. Só tinha uma tarde por semana, uma tardinha, só me davam folga. Em princípio não me davam nada, quando fui para lá
Era sempre seguido. Até que eu depois tive que pedir à patroa, não, temos que me dar uma tardinha para eu poder sair. Só me davam uma tarde por semana, de meio-dia para cima. Eu meio-dia tinha que ir para lá. Sim, mas depois por fim acho que já me chegavam a dar um dia, por fim, porque também tinha que descansar, senão tinha que me levantar sempre à mesma hora, sempre à mesma hora, sempre à mesma hora. Eu acabava por ter aquele ritmo sempre seguido. Por fim já me davam o dia inteiro. Morava com eles. Primeiro fui morar aqui com a minha prima, que mora aqui ao lado, a Isabel. Pagava um X por mês e pagava um X por mês ao pai, o pai estava lá e era o pai que mandava. E depois chegava ao fim do mês, eu recebia, aqui tens o dinheirinho de eu estar cá. Isso, as minhas contas não queriam que me estivessem a dizer que eu estava ali, que era uma que não era certa. No fim, me pagavam aqui. Eu acho que era semana, não sei se era semana ou fim de mês, já não me lembro bem. Dormia com a filha, com as filhas dela. Tinha 2 filhas e eu dormia, eu ia mais nova. E comia no restaurante? Sim, e vivia e lavava a roupa então em casa desse casal, que eram daqui de Paradela. Depois fui viver com o patrão, em casa do patrão do restaurante. Pronto, estive lá até que depois fui para a França. Depois eu um dia disse, não, eu quero deixar de estar aqui na Espanha, porque na França ganhas mais dinheiro. Eu tinha lá familiares, os meus tios, tinham os filhos e tudo lá em França. E eu disse, não, eu vou para a França, quero ganhar dinheiro, aqui ganhas pouco dinheiro, vou para a França. O que eu fui fazer, eu estava acostumada a estar na Espanha, comer bem, ter a minha lidinha, andar e o meu ritmo. Fui para lá, me tiram numa casa de família, tomar conta da casa e dos meninos e ajudar nas tarefas de casa. Eu não os compreendia. O que eu fui fazer, fui com o destino de ganhar 1.600, acho que era 1.500 francos. Deviam ser 1.500 francos. Quando estiveram 4 meses sem pagar, era em Paris, era nos arredores de Paris. Estive 4 meses sem pagar. Eu queria comprar uns chinelos para andar em casa, eu queria comprar umas roupitas para mim, que eu gostava de comprar umas calças, gostava de comprar uma roupita, ainda era jovem, era uma moça, e eu queria também, quando me trabalhava, gostava de vestir bem vestido e gostava de pôr uma roupita mais ou menos. Isso agora é que me deixaram. Sabe, eu também na Espanha vim-me agora meter nesta penúria. E se eu disse cá para mim, eu já vou outra vez para a Espanha, vou deixar a França. E a minha tia depois não me deixou vir. Eu fiz a mala para me vir embora outra vez para a Espanha. E a minha tia diz, não, já que estás aqui agora. E foi-me embora da patroa. E depois, ao fim de 4 meses, tirou-me um mês. Em vez de me pagar os 4, só me pagou 3. Reduziu o dinheiro, praticamente estive um mês sem me dar nada. E já tinha aberto o olho na Espanha, já sabia que ali não me faziam por roupa. Eu fui para a França também, já não queria que me fizessem de mim parva. É uma casa grande. Eram quantos filhos? Tinham 2 garoticos já de 5 e acho que 8. 5 e 8. Depois era uma velhota e era uma senhora nova ainda e o marido. O marido era velho, já era velho, a mulher era nova ainda. Sim, depois eu por fim já compreendi, foi tanto que até vergonha de dizer as pessoas aqui da aldeia riam comigo, porque os meninos faziam bolos, era de 5 e 8 anos, mas à noite eu acendia o fogão e fazia bolos, e eu depois enchia uma bancada de cacharros e de panelas e de formas, e eu não os compreendia, e eu dizia, chatos, que são uns chatos, eu dizer aos garotos, porque a bancada era só louça para lavar, tinha que ir lavar as panelas e o pratinho. E eu tinha nessa altura 18 anos, e eu depois dizia assim, chatos, uns chatos, já viste, só sujais louça, que chatos todos, os rapazes punham um para o outro, e ela não bate bem da cabeça. Se eles não batem da cabeça. Foram lá dizer à mãe que eu estava maluca. A minha tia ia lá passar a ferro, porque era muita gente, e eu andava lá a limpar, a fazer a cama, ir às compras e essas coisitas assim, a limpar que essas mais miúdices, a pôr a mesa, a tirar a mesa, e depois já me começaram a ensinar a fazer o comer, mas eu comer em francês, que é que eu sabia se eu não estava acostumada àqueles hábitos.
Depois a minha tia um dia foi passar a ferro e disse: tu, oh Piedade, tens de portar bem. Mas porquê? O rapaz disse: tu foste mal educada com os meninos. Eu não fiz nada aos meninos. Paris, sei lá, que isso foi, ora, tinha 18 anos, agora tenho 57. Sei lá, eu os fins de semana depois já tinha os domingos. E o que é que fazia? O que é que eu fazia? Tinha 18 anos, ia para a minha tia, lhe ajudava a lavar a roupa, fazíamos de comer. Não, primeiro íamos ao marché, que eram as compras, a uma feira grande, e depois eu ia, às vezes comprávamos. Não, primeiro não tinha dinheiro, ia com ela, mas gostava de às vezes comprar uma coisita para ela, mas eu não tinha dinheiro. Tinha aqui com ela e depois eu já estava com ela, farta de estar nos franceses, estava eu durante a semana, não ia para lado nenhum. Passava os meus fins de semana ali com a minha tia e com as garotas que eram pequeninas, ainda tinham 2 anos, uma e outra acho que tinha 4 ou 5. Eles foram para lá, a minha tia foi para lá, casou, fui daqui da aldeia, que era moça, depois casou, não teve sorte, e depois se tornou a casar e fui com esta tia minha que foi para lá, daqui de Paradela, e estiveram lá toda a vida, ainda hoje estão, já têm 70 e tal anos. A minha tia já tem 70 e tal, e ainda lá estão, tiveram as filhas, criaram, ainda lá moram. E depois eu ia passar os fins de semana no domingo. A minha tia diz-me assim: tu não vais para a Espanha, tu vou-te arranjar trabalho no outro lado, e tu não vais para a Espanha. Eu já tinha a mala feita e tudo para me vir embora de França, porque eu já estava farta. A uma nos compreendia, a outra não pagaram como eu queria o dinheiro que fui destilado para me darem, ainda me fizeram falcatruas, eu queria vir embora dali para fora. E a minha tia não me deixou vir, disse: tu vais ficar cá. E quando vim, pagaram-me, eu que recebi o dinheiro e vi que me fizeram isto, eu já me vou embora, eu já não paro mais aqui com eles. Dizia-me uma tia minha que ia lá para saber: deixa de estar, Piedade, olha, agarra mais o dinheiro, não tens papéis, cala-te mais bem caladinha. Eu não tinha papéis, que estava a trabalhar lá o negro. Naquela altura não faziam papéis a ninguém. Depois, quando fui, esta minha prima veio à festa de São Sebastião, arranjou um trabalho numa patroa. E essa minha prima, coitada, como era taxista, o marido, esse casal tinha um menino pequenino de 1 ano, se calhar ainda nem tinha, sei lá. Se calhar ainda nem tinha, sei que era um mulatinho. O pai era preto, a mãe era branca e o menino era mulato. E eu lá fui para aquela casa, pronto, fui tratar como um menino durante o dia, no dia quando deixar, tinham que arranjar uma pessoa para tomar conta do menino. Pronto, a minha prima lá me arranjou, lá fui eu. Lá fui eu, para lá para essa casa. Sim, esse é que era mesmo no meio de Paris. E não importa, era no 9º andar, era um prédio enorme. No 9º andar, nunca tinha morado numa casa tão alta, mas pronto, a gente tem que se sujeitar ao que nos aparece. Como é que era essa casa? Era um apartamento no 9º andar que viviam, eles durante o dia trabalhavam, a mulher trabalhava à noite e ele trabalhava durante o dia, mas a mulher durante o dia tinha que dormir para trabalhar à noite. E eu lá agarrava, ia para lá, ia passear o menino, e fazia comer para o menino, estava a banho ao menino, e lá fazia a lida da casa. Depois que saí dessa patroa, que eu queria vir embora. Carambas! Um dia o patrão, não sei, que estava lá de noite e não sei, começou-me lá a dizer umas babuzices, eu só disse assim: é muito cuidadinho, muito cuidadinho, olha, eu vou telefonar à minha tia, porque ele comigo não se meteu. Eu tinha nessa altura 18 anos. Depois estava a ver a televisão e depois à noite fazia camisolas, entretinha-me a fazer alguma coisita, estava a ver, eu não compreendia muito bem a televisão francesa, mas estava ali o homem e depois não sei, começou-me a puxar a ver o que é que as minhas ideias, queria ver se eu era alguma fulana que era tolinha para os homens ou uma coisa assim. E eu só disse: muito cuidadinho, olha que eu vou telefonar à minha tia, digo lá à minha tia, você muito cuidadinho. Fiquei com o pé assim meio, já não me sentia à vontade ali, já não me sentia muito à vontade ali. E depois a mulher, não sei, conversa a minha tia, diz: muito cuidado, que a minha tia depois telefonou: você é muito respeitinho com a minha sobrinha,
muito respeitinho com a minha sobrinha, está aí, mas muito cuidadinho. Pronto, o homem depois contou à mulher, não sei o quê, já não se sentiram tanta vontade comigo, mas eu estava lá e tomava conta bem do menino e estava lá na casa. Mas pronto, a minha tia chamou a atenção. Tive que me ir embora, tive que arranjar trabalho, ficou 15 dias sem pagar também. Tive lá 15 dias, deixaram no boneco, também fiquei sem aqueles 15 dias. Porque depois a mulher começou a complicar e depois ele passava lá ferro, descuidada que tinha, pôs o ferro em cima de uma cadeira, disse que aquele dinheiro que era porque tu tinhas pagado uma cadeira. Já não me pagaram aqueles 15 dias. Eu lá consegui, mas já não era tão burrinha eu não compreendia muito bem, não fui à escola, não estudei o francês, eu não sabia ler a letra francesa, mas já compreendia com os meninos, que aprendia a falar com os meninos, a televisão já ia aprendendo alguma coisa, e com os meninos já comecei a compreender um bocado e aprender um pouco francês. E eu disse, eu tenho que me arriscar. Agora não vou pedir a ninguém que me arranje trabalho, tenho que ser eu sozinha a arranjar trabalho. Pois, senão vão dizer que eu que não paro em sítio nenhum, que sou uma tolinha que ando por aqui. O que é que eu fiz? Já não era tão burra como isso. Eles tinham o telefone e eu comprava o jornal todos os dias, francês. E fui procurando até que arranjei uma família lá na campanha, fora de Paris. E lá consegui arranjar uma patroa, também meninos. Eu só andava à procura onde eu viste meninos porque era onde nos enrascavam, nas casas de família. Lá arranjei outra casa, o patrão era de jogador da bola de Paris Saint-Germain. Ele trabalhava lá, era futebolista. Ele ia jogar a bola, eu não sei, nunca cheguei a saber onde trabalhava, não sei se era. Eu nunca cheguei a saber onde a mulher trabalhava. Sei que saía de manhã, ia ficar com os meninos, tinha que fazer o comer, às vezes ia às compras, limpar a casa, dar banho aos garotos, aos meninos, e pronto. Aí deram um quartinho na própria casa. Na própria casa deram um quartinho, e aí tinha 19 anos, já nessa altura. Tinha 19 anos, já nessa altura. E lá estive. Às vezes eu vinha passar os fins de semana, sábado à tarde, para a minha tia e domingo à noite regressava. Era também um percurso muito grande que ainda ficava muito longe. Para lá ia no autocarro que apanhava até Versalhes. E de Versalhes apanhava o comboio até Surenes. E depois Surenes era mais pertinho, já ia a pé para em casa da minha tia. Pronto, antes estive lá um tempinho também. Eu disse, não, isto para mim não é vida. Houve uma amiga, a minha prima tinha uma cunhada que guardava meninos em Paris e estava grávida e ia deixar a patroa. Também meninos, eu também um casal, porque eu só andava nas casas de família. De família, exatamente. E depois a minha outra aventura que fiz também, sem saber se ia dar certo ou não. E ela telefonou-me e disse-me assim, olha, a minha prima telefonou-me, olha, diz, a minha cunhada vai deixar a patroa, tu não queres ir para lá? E era em Paris. Ai, queres, olha, trabalhas das 8h30 até às 6 da tarde. Diz, tens um quartinho fora dos patrões, que depois por cima, era um quarto no 9º andar, sozinho, que cada proprietário lá em Paris tinha um quarto lá no alto do prédio. Tinha que subir uma escada, aquilo era, toca subir, aquilo era no alto. Eu disse, olha, vais ganhar. Eu ali ganhava menos, trabalhava muitas mais, e tens os fins de semana, tens sábado e domingo. Disse, olha que bom, posso arranjar trabalho para os sábados, no domingo descanso. Pensei eu para mim. Olha, às 6 ainda posso arranjar para passar ferro numas velhas ou qualquer coisa, em Paris. Que bom, disse, sim, eu vou. Fiquei toda contente, já me vou embora daqui para fora, já me vou para onde não tenha mais tempo livre, estar aqui metida em casa dos patrões, era de manhã à noite e tinha que estar ali sempre, de interna, pronto. Lá me aventurei outra vez, saí, quando veio a patroa disse assim, olha, a minha mãe está no pé. Eu disse, a minha mãe está doente, foi com uma mentira, mas pronto, eu tinha que resolver a minha vida. Eu disse assim, olha, a minha mãe está doente,
amanhã mesmo tenho que vir para Portugal. Já amanhã tenho que vir para Portugal. Ai, não pode ser para o fim de semana que temos uma saída. Não, disse, não, amanhã tenho que sair sem falta, que a minha mãe está doente, tenho que ir embora. Eu já tinha ficado de ir até com outra rapariga para ir a ver a patroa. Disse, não, tem que ser já, amanhã eu tenho que ir, que amanhã tenho que ir para Portugal. A patroa ficou danada, meu Deus, como quem disse, vais-te lixar, que não levas a melhor minha. A rua já era meio escurecido, não havia autocarros. Eu disse-me que comia de manhã, mas ela já não esperou de manhã, ela disse que eu era teimosa, então beijar. Também não estava declarada, não tinha papéis, não tinha nada, estava a trabalhar também no negro, era na altura que não faziam papéis. E eu fiz mais isso porque eu pedi para fazer os papéis. Foi na altura que faziam os papéis e eu queria me declarar para estar aí com os meus papéis. Ela disse-me que não. Disse, alguém vem cá, diga que é uma amiga que me está a ajudar e tá. E não quis assinar os papéis para levar para a prefeitura. Que eu ainda o pedi. Disse, mas has de deixar, quando eu tenho a oportunidade, mando logo a Favas. E depois agarrei e fui ali a bater à porta de um vizinho que eu já tinha ido a limpar a casa, também que era uma vivenda assim baixinha, e já tinha ido a limpar a casa, que eles só vinham de vezes em quando. Bati à porta, que eles normalmente estavam lá, não sei se vinham de vezes em quando, estavam, não sei. O homenzito fui-me a levar a rar de Pelizir-Grignon, que aquilo chama-se Pelizir-Grignon, que era uma rar do comboio que andava assim. Pronto, fui-me a levar, tinha mala, ficou-me a ver 15 dias também. Fiquei sem aqueles 15 dias, com metade do mês que ficou a voar. Mas eu agarrei e fui-me embora. Outra aventura para mim. Foi outra aventura. Ia, nem sabia se ia ficar, se tinha trabalho, se não tinha. Fui aventurada, como sempre. Nisto, fui aventurada, a minha vida foi sempre desde o início uma aventura. Há pessoas que sempre têm alguém atrás, que têm sempre o guarda-costas que levam o baixo para aqui. Eu não, eu desde sair daqui com uma aventura e sempre com aventuras na frente. Isso foi tudo num ano. As histórias que estou a contar destas patroas, foi tudo num ano. Foi em setembro, foi em setembro, estive naquela primeira até janeiro, pouco mais, antes do dia 20 de janeiro, porque eu depois queria vir à festa. Depois, em fevereiro, encontrei o tal menino preto, que estive lá também 2 ou 3 ou 4 meses. E depois é que encontrei este do patrão do futebol, também estive lá 3 ou 4. Fui antes de... Também estive depois, até maio, acho que estive de fevereiro, março, maio. Depois estive de maio até as férias. Depois as férias acho que vim, em agosto vim. Depois voltei então outra vez para essa patroa que estou a contar. 79 ou 80 mais ou menos, sim, porque eu estive lá 6 anos. Não chegou a 6 anos que estive em França. Não cheguei a 6 anos, não chegou a 6 anos que eu estive em França. Depois fui para Paris e então fui ter com essa senhora que ia deixar essa família e ela saiu porque estava grávida. Era a cunhada de uma prima minha que estava também lá a viver. Eu fui lá, destinada à sua casa, e depois fomos então até com a patroa. Fomos até com a dona sim, com a minha patroa, que eu ia lá para a casa dela trabalhar. Chego lá, também tinha um menino e uma menina. O menino era pequenino, tinha 3 anitos, e a menina já andava na escola. Já tinha, sei lá, 7 ou 8 anitos. E a mulher trabalhava, o patrão trabalhava, e eu era para ir levar a menina na escola, de manhã levava os pais, depois é que eu ia buscá-la à tarde. Ia buscá-la à tarde e durante o dia ficava com o menino. E arrimava a casa e gostava do menino, e depois ia buscar a menina à escola e depois ia com eles para o jardim. Estive muito bem lá, às 6 chegavam eles, pronto. A senhora fazia o seu comer para ela, para o marido e para os meninos, e eu já tinha o banho dado ao menino e à menina. Eu ia-me embora para o meu quartinho, ainda tinha horas, depois encontrei umas horas no verão, às 6 da tarde ainda é de dia. Ainda encontrei uns velhinhos e ela lá arrumar, ajudar um bocadinho, enquanto que
que era dia. Depois ia para o meu quarto, fazia o meu comer e estava no meu quartinho. Tinha o sábado e domingo, encontrei trabalho para os sábados, que ganhava nos sábados de manhã cheio uma patroa e à tarde outra. Quase ganhava nos sábados, quase tanto, e fui a ganhar 3.500 euros. Francos. Que a outra dava-me 2.000 francos. E estava lá internada, pronto, estava lá, comia. Depois fui ver a senhora e disse à senhora, olha, eu já tenho vários anúncios no jornal para arranjar uma pessoa para a casa. Diz, tenho tido muito telefonema, tenho tido muitas entrevistas. E eu disse assim, bem, já vou estar chata. Disse, mas vamos esperar. A senhora falou em mim, ela não me conhecia de lado nenhum, mas comia, como ia por intermédio da minha prima, fiquei, espera. Quando ela depois telefona para casa da minha tia, diz-me assim, olha, afinal há mulherzitas que vai ficar contigo. Eu fiquei toda contente, já ainda bem, tudo muito bem. Estive lá até que elas depois mudaram estive lá há bastante tempo, até que elas depois mudaram para outra zona de Paris. E depois os meninos já iam a meter na escolinha e a menina, e então já não precisavam, e depois mudaram muito longe. Eu continuei a ficar ali naquela zona, já tinha aquelas juritas, depois arranjei mais horas, depois dediquei-me a fazer horas. Era no mesmo de Paris, namorei lá bem à vontade 4 anos e meio, depois arranjei casas, depois arranjei amigas em Paris. Portuguesas? Sim, mas de Lisboa, outras de todo o mundo. Os sábados, depois arranjei trabalho para o sábado todo, durante a semana, assim, já casinhas certas. Olha, dediquei-me a fazer horas por aqui e por ali que depois eu ganhei dinheiro. Pus-me a ganhar dinheiro, aquilo era que então que era amealhar. Ainda era nova, naquela altura tinha o quê? Alguns 19 ou 20 anos já. Pus-me a trabalhar aí, então, depois eu comecei a ganhar dinheiro, pronto. Comecei aqui a fazer a minha casinha. Disse ao meu pai, tens-me no terreno para fazer a casa? Estou. Tinha 20 anos quando eu comecei a casa. Eu sozinha, com 20 anos. Já andavam aqui, havia muita construção, agora não. A construção agora para um bocado, porque a vida da gente aí uns tem emigrado, outros já a gente... E eu não tinha papéis. Essa patroa, essa senhora que eu fui, fez-me os papéis. Foi a prefeitura de Paris, com os papéis que me ia dar employar, quer dizer, meti-me lá a trabalhar na casa, fez-me os papéis, como que ia ganhar e tudo, e fui levar à prefeitura. O que é que elas fizeram? Deram-me 3 meses só. Puseram um carimbo vermelho no contrato de trabalho. Eu fui em 3 meses, eu tinha que vir para cá, para regressar cá. E também no passaporte. Tinha o contrato de trabalho, tinha o passaporte, e eu disse, não, eu para a Paradela não vou. O que é que eu vou fazer para a Paradela? Não, se eu daqui a 3 meses não vou. Eu continuei. Na altura que depois quando a gente ia, éramos revistados na fronteira de França e de Espanha, e muitas pessoas, uma rapariga de cá, viraram porque não tinha papéis. E eu, no mês de agosto, eu vinha sempre passar as minhas férias cá a Paradela, porque eram as festas cá da aldeia, juntava-se cá todos os imigrantes e todos os jovens. Era impossível ficar lá na França a trabalhar. Pô, eu vinha mais para a Paradela para as festas. E para os bailaricos, que aqui depois haveram quase sempre festas nos fins de semana. Chegou a altura então, como vos estou a dizer, de vir de férias, lá cá venho eu. Mas com medo que chegasse à fronteira e me migrassem assim para cá. Fui para lá com um primo de carro, pagava depois o transporte ao meu primo, em vez de ir de autocarro, que vinhamos de autocarro, fui com o meu primo. Porque eu disse ao meu primo, havia umas moças que tinham papéis, que conseguiram fazê-los pelo pai que estava lá a trabalhar e viviam com o pai. E através do pai fizeram os papéis, mas eu não. E diziam elas para mim, ai, agora vais chegar à fronteira, agora vão-te virar para trás, agora vão-te mandar para trás. Tu vai, meu Deus, agora vão-te mandar para trás. Eu disse, olha, se me mandarem para trás não importa, eu vou agarrar dinheiro, o meu saco, se mandarem para chegar à fronteira, venho para trás, mas continuei. Vais uma mala que eu depois vamos enrascar. Ninguém vinha ter outro passaporte e vai depois mais dali a uns dias. Pois, o passaporte já era novo, estava por perdido e pronto. Ia a Bregança, tirava o passaporte, agarrava, e lá eu tinha dinheiro que eu já ganhava. Mas disse-lhe ao meu primo, olha primo, parai já aí, faz conta que estás a ver o carro,
E não estava borra com isso, porque o meu tio disse que também fui assalto. E eu disse, contávamos já estas histórias. E ele ficou a ver o carro e eu disse assim, vá, ficou ali e disse, mas eles têm polícias lá têm polícias à paisana que estão vestidos como nós, andam por ali a ver. Mas eu também era bem estúpida, desculpa o tempo. Queria-me aventurar a passar assim Depois eu fui, ali tinham lá umas casas de banho, ele ficou ali a ver o carro, ali as moças de Paradela, que elas também eram solteiras, éramos todas moças nessa altura, e ele ficou lá, mas sempre com o olho em mim. E eu depois chegou, ei, ainda não tinha chegado às casas de banho, por amor de Deus, lá levava o meu saco. E chegou, ei, onde vais? Onde vais? Eu disse, vou e queria ir, estou tão aflita, queria ir à casa de banho. O homem muito simpático disse, olha ali, muitas graças. Disse, muitas graças, muitas graças. Fiz as minhas necessidades, agarrei, veio para o pé deles e disse assim, olha, seja o que Deus queira. Diz, apareceu lá um polícia vestido a paisana, disse, me deixou passar. Disse, olha, seja o que Deus queira. Olha, chegámos a passar, pararam um carro na fronteira, o meu primo levava os passaportes, e os papéis delas, elas tinham papéis, eu dei o meu passaporte. Olha, segui. E vamos, olha, éramos 3 e o meu primo 4. Olha, desta já me safei. Graças a Deus que me mandou para trás, senão carga de trabalho já agora para ter que ir para Portugal e andar a ter outro passaporte e andar com... Lá segui, desta já me safei. Pronto, depois já fui, continuei a minha vida, arranjei mais e organizei a minha vida para a semana toda e estou a ganhar dinheiro. Aquilo era só migalhar. Foi na altura que eu comecei a casa e depois eu ganhava dinheiro, mas como não tinha papéis, que na altura que não faziam papéis lá em França, eu estava a trabalhar o negro. Queria mandar dinheiro para o meu irmão que estava cá e tinha obreiros cá a trabalhar, eu tinha que mandar dinheiro. Dizia-me, olha, escrevia-me com ele, tens que mandar tanto, que hei de pagar material, hei de pagar os homens que estão a trabalhar na casa. Ele ficou a tratar de Sim, e trabalhava aqui, também pagava ele que estava cá. Está bem, deixa assim, um tal dia já tomava. E como é que eu mandava o dinheiro? Se eu não tinha papéis, eu estava clandestina. Como é que eu mandava o dinheiro? Lá consegui os meus tios, não quisiam às vezes emprestar-me as fichas de peia deles, porque o dinheiro depois mandavam através do nome de quem me dava as fichas de peia. Para o banco, e depois o meu irmão ia ao banco e levantava o dinheiro. O cheque, mandava o cheque para o banco e depois o meu irmão ia ao banco, levantava o dinheiro, depois eu pagava aqui as obras, o material, e eu lá arranjei um senhor de Viana do Castelo que trabalhava e ele não tinha, pronto, a ficha de peia governava, pagava a casa e não investia o dinheiro, lá se ia organizando nas suas vidas. E eu depois quando precisava ia a ele dava-me a ficha de peia, faz conta que era ele que mandava o dinheiro para a minha casa. Sim, que confiava, porque eu depois mandava, ele estava em França, eu nunca quase vinha a Portugal. Eu sei lá, eu agarrava, metia o dinheiro com as fichas de peia dela e o dinheiro vinha para Portugal, mas ele ficava lá. E eu depois chegava lá, desde que utilizava as fichas, faz-se conta que era o homem que mandava o dinheiro, mas o primeiro nome era o meu, e era o destinário daquele senhor que me prestava as fichas de peia. Vinham para cá o meu irmão e o banco, mandava o dinheiro e depois pagava. Era quando eu precisei, lá fui manipulando. E fez sempre assim? Sempre fiz assim, enquanto depois levantava o dinheiro, pronto, já não queria ir o homem saber do dinheiro que o dinheiro já estava no banco. Não ficava lá a rendir. Era muito, porque eu tinha aqui a casa e bastava as mulheres sozinhas a trabalhar. Eu não podia contar com os meus pais, porque os meus pais não podiam ajudar. Os meus irmãos, depois veio a minha irmã com 14 anos, foi o ano que eu vim para aqui e casei. Entretanto, antes disso, arranjamos uma patroa na campanha, ia no comboio que ia a Gare de Lyon, conhece? Ia lá levá-la de metro, deixava lá no comboio e ela aí já sabia onde se tinha que descer, ia para a patroa e lá estava durante a semana. Os fins de semana vinha para Paris para mim. Andou um anito assim. O meu marido é de cá de Paradela, é de cá da aldeia. E quando é que conheceu lá ou cá? Eu conheci-o novo. 13 anos, já tinha ideias do meu marido, mas depois fui para a Espanha, para aqui, ela andou por cá com moças e com a vida dele, ela depois fui para a Guarda, andou na trompa, depois meteu-se na Guarda, e depois eu andei por aí, por Espanha, por França, andei por aí, namorado só por cartas.
Só o mês de agosto. Nunca se namorou por mais ninguém? Não. Não. Fui por cartas e no mês de agosto, quando eu vinha, que tive mais pretendentes, não digo que não, mas eu sou muito teimosa e quando digo que quero meter a cabeça, se não vai de lado, vai de costas. As festas eram muito alegres, tínhamos a missa, as procissões para esta aldeia e depois à noite era o bailarico, aquilo era... Andávamos a dançar, a desgarradas. E eu não me recordo, quando era garota, havia ali na Casa do Povo, faziam cada baile, era no Carnaval, era no Natal, era no... porque havia muita gente, e nós, mas jogavam uns candeeiros desses que eram... agora não sei explicar, que se mete lá um gás e aquilo dá muita dá luz. E em casas que estavam a ser feitas nas garagens, assim por exemplo São Sebastião, essas festas que eram mesmo no inverno com chuva, punham, sei lá, uns candeeiros que davam muita luz e depois a gente dançava através dos alto-falantes, não era nada com conjuntos agora, eram os alto-falantes que punham com uma voz, sabe que são os alto-falantes. E a gente, aquilo era dançar até bater o sapato, eram beijos e novos, eram os dancinhos agarradinhos, era o jogo de roda, era os corridinhos, eram os tangos. Tangos também? Tangos e assim mais assim, o passinho miudinho, assim agarradinhos. O carnaval antigamente era bonito. O que é que faziam? Eu recordo-me os garotos que estavam cá a viver, vestiam-os de palhaços, assim, que ninguém os conhecia, cada um com as roupas velhas, depois andavam por aqui com as caras tapadas e com os chapéus, não os conheciam, entravam na casa das pessoas, tinham uns potes ao redor, agarravam os potes com comer e escapavam com eles, tinham as fossas em cima da mesa, agarravam as fossas, a fossa, sabe o que é fossas? É os pães, o pão que têm aí na mesa, com a bolsa, tinham umas bolsinhas, ou tapados com um paninho bonito em cima da mesa. Eles agarravam naquele pão, lá punham e escapavam com os potes, ou as neiras que faziam. Depois a gente, não me veias com isto, não leves as coisas, e as pessoas iam atrás deles, mas depois tornavam a dar as coisas, aquilo era uma brincadeira. E faziam os casamentos. Como é que eram os casamentos? O primeiro casamento que fizeram, olha, eu já era meio moçoila e depois se casaram, já sei lá com quem me casaram. Mas deram um lote, não sei quem me deram um lote, já não sei. Casavam com um rapaz qualquer e depois casavam com um moço qualquer daqui da aldeia. Punham os 3 rapazes em cima de um freixo ou de um olmo, sabe o que é um olmo? Um freixo no meio da aldeia. Um punha-se numa ponta, outro noutra e outro noutra. E depois punham-se assim, vamos a casar a menina vamos a casar a menina, diziam o nome da menina, e vamos aqui, depois respondiam, e com quem? Essa por ser assim, bonita, jeitosa, eles lá punham os seus comentários, pronto. Vamos lá casar com, por exemplo, com Manel ou com António, sei lá, rapazes cada aldeia. E depois respondia outro do outro lado. E quem é que vamos dar de dote? Dote é, sei lá, a maneira dele, os gestos que ele fazia, ou as coisas que ele fazia, essa por ser assim bonita ou jeitosa, vamos lá dar fulano e do outro damos o que ele fazia. Mais ou menos o jeito que ele fazia, se fosse trolho, ou fosse labrador, ou fosse... Olha, o emprego dele, pronto. E pronto, as pessoas já podiam assim, olha, namorar com fulano. A gente dizia assim, olha, fulano namora, e já sabiam quem era o namorado dela. E havia mesmo namoros? Sim, muitas já estavam namoradas muito avançadas e depois já continuavam a já casar, enquanto que não casavam. Depois que se casavam, pronto. E depois essas raparigas acabavam, mas davam o seu namorado, do lote, e chegavam a casar. Eu recordo-me a primeira vez que me casaram, já era mocinha, e disse, olha, já me casaram. Mas eu não sei a quem me deram, já não me lembro se me deram o meu marido do lote, eu acho que sim, mas já não me lembro e fiquei toda contenta. E isto já acabou há uns quantos anos, já há bastante anos, porque agora aqui já não há mocidade. Casei cá o meu marido não emigrou, o meu marido foi para a França. Nunca. O meu marido fez o serviço militar, depois fui para a Guarda, depois eu casei, fui para Lisboa,
Estive lá, nasceram os meus filhos em Lisboa, os meus dois filhos. Como é que foi para Lisboa? Foi com ele, porque ele trabalhava em Lisboa. Foi lá ter com ele então, mas casou cá? Sim, casei Veio cá aqui. casar, casou cá? Depois comprámos um apartamento, fui para Lisboa. Onde em Lisboa? No Barreiro. Estive lá 9 anos. Lá 9 Casou anos. com que idade? Com 24. E nasceu o meu filho com 25. E depois aos 29 tive o outro meu filho mais novo, ainda estava lá no Barreiro. O meu marido era guarda, engenheiro. Casei, fui para lá, depois também continuei a trabalhar, arranjei trabalho, principalmente comecei numa casa de velhinhos, ajudar a tutorar aqueles velhinhos, e depois arranjei trabalho, trabalhei lá 7 anos, no Barreiro, foi lá no Cais do Barreiro, que trabalhava só 3 horas, era quando tinha os meus filhos que eram pequenos, a fazer limpezas lá onde se apanha o comboio que vai para, no Barreiro, no Cais Fluviais, que é limpar aquele recinto. Depois morreu a minha mãe, tive que levar a minha irmã deficiente para lá mais outra carga de trabalhos. Ela não estava acostumada à vida da cidade, estava metida no apartamento, deixava lá com o menino pequeno, eu ia fazer essas horas, depois vinha, dava no almoço, íamos para o jardim, e lá a minha vida foi assim. Continuei lá trabalhando, nesse centro social, nesse centro comercial. E até que vim para aqui, estive cá há 4 anos, porque o meu marido não quis ficar a trabalhar no Porto, em Lisboa, que ele queria vir para a zona de Bragança. Ele queria vir aqui perto da aldeia, ele não queria ficar em Lisboa toda a vida. E conseguiu então? Eu já tinha aqui a nossa casinha, que vinhamos de férias quando eu tinha as férias, e lá vivíamos num apartamento, tínhamos os nossos terrenos, e o meu marido não queria ficar em Lisboa de maneira nenhuma. Eu chorei, custou-me a vir, já estava acostumada a... Naquela altura já eu tirava 58 contos, era um escudo, 58 mil escudos. Ia depositar o cheque a Lisboa, num banco grande que havia, levava o cheque, o depósito, e depois trazia, não sei se me davam, já não me recordo, sim, davam-me o dinheiro no grupinho, e depois é que eu ia me organizando durante a semana, durante o mês, para comprar as minhas coisas e o que fazia falta. Ia no barco, neste tal barco, para lá, depois vinha, eram uns barcos grandes azuis que transportavam as pessoas do Barreiro para as Praças das Cebolas. E ali é que descia, aquilo parecia um rebanho de ovelhas. A gente ia ali no barco, parecia a sardinha na canastra. E a gente vai no barco, vai ali, faz conta que vai sentado ali no sofá. E a gente ia no barco e via água, e víamos as gaivotas por lá. Era bonito. Eu conhecia, eu em Lisboa, eu no Porto já andava de metro, conhecia, e depois fui para Lisboa. Pois, porque em França já andava de metro. Já sabia, bem andava na difícil. Como é que foi essa primeira vez a andar de metro? Debaixo da terra. Foi o meu tio que me foi levar para a Porta da Chapela, em França, para essa casa desse já, e a minha vida foi um romance. Puxa, Jesus! É por isso que às vezes digo ao meu marido, tu me passaste a verdade que eu passei, embora tivesses que ser os teus comandantes, a minha vida foi e digo, tu me passaste a metade que eu passei, passei. Mas eu sabia ler, e ele diz-me, o meu tio, olha, apanhas o metro aqui na Porta da Chapela e vais, tens que descer na Difance. E ele dava-me aquelas bicas, eu sempre estava a olhar nas paragens, e quando via, descia, e quando não sabia, perguntava, os autocarros, o que era, olha, faça-me um favor, ou em francês, eu desenrascava. Só os pretos é que não ia, nem eu os árabes, porque tinha medo, aqueles de cor, ainda às vezes... Não os conhecia, não? Pois não, mas aqueles que eram mais ou menos, via que podia dirigir, ainda lia, se via que era um pouco complicado, já seguia o meu caminho, já nem ia. E depois o meu tio deixou-me na Porta de Chapela, que me levou o patrão, o meu tio, foi no domingo à noite. E eu depois, para vir o fim de semana, ou fosse amiga, uma cunhada da minha prima, que me dava as bicas, ou o meu tio, já não me lembro, disse, tens que metes-te no metro e baixa já na infância. E tens que ir vendo. Eu já estava com aquele cuidadinho, caralho, não me descia antes. E se me descia, não ia muito longe, procurava para a infância. E ela lá ia. Chama de infância, pronto, ali aquilo não era prédios, e era uma zona mais calma que Paris.
No Marché, que íamos a fazer os fins de semana com a minha tia, havia lá muitos portugueses que iam a fazer as compras e a gente encontrava-se lá porque eram os fins de semana que faziam as compras. Depois fui para Paris, havia uma igreja portuguesa, que havia músicas portuguesas e nos domingos havia um baile. E então eu tinha as minhas amigas e depois vamos lá à festa lá, eu não me lembro o nome daquilo. E lá nos vestíamos bem vestidinhas, depois havia uma outra portuguesa, rapazes, não sei. E depois nós lá dançávamos umas com as outras. E depois mais tarde comecemos a frequentar algumas discotecas, mas eu só ia quando de vez em quando. Eu não ia muitas porque eu dava aqui com a casa. Íamos a ver artistas, foi onde eu conheci os artistas portugueses, o José Malhoa, que era novo, as lindas, como é que chamam? As doces, aquelas 4 raparigas que cantavam, fui lá vê-las, o Marco Paulo, a Linda de Souza, também cheguei a vê-la, que foi aquilo, a gente metia-se naquela, estou a dizer isso foi a realidade, mas pagávamos. Tenho tanta graça como a tia minha lá faleceu de um grande acidente, e eu dizia-lhe, já fui ver a Linda de Souza, já fui ver o José Malhoa, o Jorge Ferreira, gostava muito do Jorge Ferreira, que cantava muito bem. Dizia-me a minha tia, olha, mas digo-lhe, foram os tempos meus que eu usei da minha vida, que eu casei, depois, o meu marido uma vez me levou no Barreiro a ver uma festa, não sei se foi fim de ano, fomos lá, que se juntaram lá, que era uma confusão, muita confusão em Lisboa não, no Barreiro, nunca mais, e fui uma vez ao cinema, nunca mais voltei a lado nenhum, ainda fui ver lá ao cinema, também algumas vezes a França, ainda fui alguma vez, 2 ou 3 vezes. Ia com quem? Ia com essas amigas? Ou... Sim, íamos com as, e foi o cinema era um cinema grande, era um ecrã grande, e depois às vezes tínhamos amigas e dizíamos, e vamos ao Globo. O Globo era uma discoteca de portugueses e espanhóis, no domingo à noite. E no sábado à noite ali era mais confusão, era no weekend, que vinhamos às 5 da manhã, que no primeiro metro, íamos para lá, era arriscado. Olha, mas foram momentos bonitos, digo. A gente, digo-vos na verdade, que possa aproveitar, hoje é diferente. Um cachico não fui muito, muitas moças aqui de Paradela aproveitaram mais que eu, mas ainda usei mas foi depois mais já por fim, porque em princípio eu vivia com as patroas, não podia sair, e era aquela disciplina que tínhamos. Era muito nova também. Pois, nessa altura já eu tinha 22, 23. Eu queria casar com o meu marido, pronto. Era o meu marido que eu tinha na minha cabeça e pronto. Eu queria casar com aquele rapaz, embora nos namorássemos por cartas e no fim de semana e no verão, quando vinhamos no mês de agosto. Eram os nossos namoros. Eu, em princípio, namorei com ela, depois deixou, depois já começou com uma moça aí de uma aldeia, já andavam quase para casar, e depois deixou, depois voltou para mim. Depois vim para cá, casei, e foi a minha ideia de... já tinha aqui a minha casinha, embora não estivesse... Estava em construção, o meu marido percebe da construção, ia fazendo, uma vez arranjava um quarto, outras vezes arranjava outro, outras vezes arranjava a cozinha, outras vezes... ia fazendo aos bocados. E depois eu, quando casei, trazia dinheiro. Se eu então andava por lá e ganhava dinheiro e ia estragá-lo todo, não, tinha que trazer para aqui para o meu país, não estava aqui, não ia lá para o estrangeiro a ganhar a vida. Quando casei, paguei o casamento e ainda tinha dinheiro, comprei o apartamento no Barreiro, depois comprei um apartamento, 2.000 contos, toma lá e dá cá. Eram todas. Quando saí daqui, pronto, já tinham as ruas arranjadas, já havia luz, já havia televisão, eu ainda não tinha água aqui. Eu aqui trazia uns baldes, umas bilhas e não Onde tinha... Onde é que ia buscar a água? Ali é o chafariz, temos ali o chafariz. Tinha aqui a casa de banho, eu comprei uma banheira enorme, grande, umas vezes que assim ia no fogão, onde está o fogão esse já. E depois dávamos banho. O fogão era a quê? Era a gás? Era primeiro um fogãozinho que a minha cunhada nos arranjou no início, a gás, que me sujavam as bocas todas pelos lados, tinha que andar a esfregar as panelas, ficavam todas pretas, até que depois comprei outro. Depois comprei aquele e depois olha, o meu marido é que pôs este mais aí, haverá 5 ou 6 anos que pusemos este, tinha mais um, depois comprei um grande, que se metia a botija dentro, e pronto.
esquecia água, antes de ter água aqui em casa, ia buscá-la, depois dávamos banho numa banheira grande com um prego, tirava com água, no verão punhamos água a aquecer ao sol e a gente dava logo, já dávamos com água em casa, outras vezes que mas era mais aquecer, porque a gente dava mais banho dentro de casa, não íamos para a rua, ou às vezes íamos para a ribeira, nada bem, no verão, no inverno não, no inverno faz muito frio. E pronto, lá fomos arranjando as minhas coisinhas, a maneira, e pronto, assim, e íamos embora, que é muito frio. Uma vez vim de Lisboa, Jesus, aqui a casa era tão... O meu marido disse-me assim, ali não há quem pare, Jesus, desenrosquei-me num cobertor e não conseguia aquecer. E eu depois já vinha preparada, comprei uns cobertores elétricos, um ano desse o meu filho ia ficando lá, o cobertor elétrico acordou por meio da noite, o cobertor começou a chiscar que grande, o rapaz já tirou com ele, tenho um mas eu nunca mais liguei, comprei dois, nunca mais liguei o que tenho, e o rapaz tirou com ele, disse, mãe, eu não quero mais isto. Mas como é que se aqueciam? Aquecíamos, pronto, aqui eu também ainda não tenho aquecimento, tenho a chaminé e tenho uns aquecedores agora nos quartos. A madeira é o carrasco, o carrasco, o fresno, o lenha que vamos a buscar, mas é mais o carrasco que a gente faz. Aqui temos muita lenha, que aqui na aldeia há montes de carrascos por aí, carrascais, e a gente apanha e traz. Os cobertores compravam ou faziam? Não, a minha mãe na altura dela comprou, ainda tenho alguns que me deu a minha mãe, que tinha da casa que eles fizeram de ovelhas e disso. Eu comprei. Eram eles que faziam? Sim, antigamente faziam, ainda me deu acho que 2 cobertores. Mas eu depois vinha para que vi que fazia tanto frio, eu comecei a comprar cobertores desses quentinhos e lençóis de franela. Agora já se usa mais o térmico, já se usam outras coisas mais adequadas para tirar o frio. Mas aqui é muito frio, aqui no inverno isto aqui é de arrachar, muito frio, muito. Era uma festa muito bonita, ainda hoje conseguimos manter a tradição com as pessoas que cá vivemos. Em princípio, eu ainda me lembro de garota, as ruas eram todas cheias de lama, chovia muito, os invernos eram muito rigorosos, toca chover, e as pessoas para virem, são 9 dias de novena, as pessoas vinham todos os dias à noite em princípio eu recordei mais de ver o meu sogro dizer a novena, e depois que o meu sogro morreu e começaram a dizer outros rapazitos que tinham jeito para dizer a novena, são 9 dias, vinhamos todas as noites à novena, a rezar ao São Sebastião, põem o santo no altar e depois as pessoas rezam e vão rezando, vão respondendo conforme o que está a dizer a novena. E cada 3 dias as mardomas arranjam 2 rapazes e 2 raparigas. E cada 3 dias de novena as mardomas cantam aqueles versos que são dedicados ao São Sebastião. Cada 3 dias. E pronto, o dia da festa, depois da missa, estas mardomas tornam a cantar estes versos ao São Sebastião. Fazemos um ramo de roscos. Fazem um ramo de roscos. Fazemos um ramo, as pessoas, quem quer. Eu, quando ainda costumamos celebrar e continuar com a mesma tradição, as pessoas dão os ovos para fazer o ramo, praticamente, como somos as pessoas da aldeia que ajudamos todas a fazer a festa, quem quer receber dinheiro, quem tem devoção dá os ovos. E depois fazemos muitas caras, que são uns quadrados, uns triângulos de roscos, que são bocados de massa e depois vão ao forno, cozem e depois fazem uma casa. Aquilo nós chamamos um ramo, mas aquilo são 4, um quadrado e tem uns tetos com as caras esses. E fazem tipo de uma casa, é um ramo, com rosquitos, umas maçãs, umas laranjas dos lados e depois um mardomo, que é mais valente ou o mais valente ou o que tem mais, o mardomo, vai levar o ramo, depois as mardomas, via São Sebastião, cantam os versos de São Sebastião e o mardomo agarra o ramo, um ramo grande, aquilo são roscos feitos numa casa, com um pé e agarra aquele ramo e está ali com ele direito, está direito com o tal ramo assim, e as mardomas estão duas mardomas a cantar esses versos.
depois no fim da missa. E depois esse ramo e fazem muita quantidade. O que é que cantam? Os ramos os versos de São Sebastião. Eu também fiz essa festa. Deixa ver se ainda me lembro os que eu cantei. O Martim, São Sebastião e Ede. Olha, agora não me lembro, não me vem à cabeça. E depois fazíamos a festa. Vendia-se aquele rosco, as pessoas davam os chouriços dos porcos, cada pessoa leva o seu lote de chouriços, de chouriças, de presuntos, e depois aquilo é oferecido ao santo. E depois aquelas chouriças são vendidos a um leilão depois da missa. Depois da missa, e estes tais roscos são vendidos, as pessoas compram para ajudar-se a fazer a missa, a festa. Depois vem um conjunto, tem o bombo e a caixa, mas o dia anterior da festa, do dia 20 de janeiro, fazem uma festa, com vinho, com tremoços, com doces de roscos e outras variedades, e as pessoas, velhos e novos, tocam a dançar. É uma festa ali até às 2 da manhã, o dia de 20. Dia de 20 ou dia 19, quando se aproxima, agora deixam no fim de semana mais perto do dia 20. Depois no sábado, por exemplo, na sexta-feira fazem a véspera do São Sebastião, e depois no sábado, por exemplo, que deixam um dia anterior, do fim de semana, fazem a festa, aquilo é a romper até às 3 ou às 4 da manhã. Tocar ali com um conjunto e a gente toca a dançar, é impressionante. Ainda continuam com essas habitudes. Nós fomos criados cá na aldeia e com os nossos pais e com as pessoas da aldeia falamos mirandês. Eu ainda mesmo agora estou a falar e há muitas coisas que eu tiro para o mirandês, tipo espanhol. Sabem, porque eles aprenderam na escola e cá connosco em casa também falamos várias vezes o mirandês. O que eles trabalham, mas fora, e têm que falar o português correto. Aqui, por exemplo, se tivesse aqui o meu mediazinho para fazermos o comer, eu cheguei e digo assim: anda Zé, vai fazer o comer, anda que já vão ser horas, temos que comer, porque depois hay que ir a pôr as batatas ou a ver o que vamos a fazer. É uma frase que eu disse em mirandês. Sim. Gosto de beber cá na minha terra, que é a minha terra, nasci cá, criei-me cá, criei-me aqui em Paradela, temos lá a minha casa cá em Paradela, que temos as minhas raízes, são as minhas raízes, o meu trabalho. Os meus filhos criei-os já cá, eduquei um pouco cá, outro pouco fora, mas nas datas mais especiais fui aqui em Paradela, na minha casa, que eu nas bebi. Portanto, gosto de beber cá, temos os meus campos que meus pais me deixaram, que trabalhamos, e pronto, gosto de estar cá porque ele é a minha terra. Foi umas aventuras muito grandes, por isso é que a vida nos faz aprender o que vamos ter de enfrentar a vida por aí adiante. É verdade o que eu lhe digo, vocês estudaram outra vida diferente, mas cada um tem que a procurar da maneira melhor que pode. Eu não, menina. Estudei cá, tivemos as novas oportunidades, fiz o 6º ano, fiz depois mais... Depois quando voltou, então? Sim, já que estou cá em Paradela. Fiz o 6º ano nas novas oportunidades, fiz o 9º ano nas novas oportunidades e eu, neste momento, tenho o 9º ano como currículos. Onde é que era? Aqui na Junta de Paradela. Ainda consegui. Há muita gente cá, muitas moças de Paradela, que por motivos de não quererem participar à noite da escola, não quiseram estas oportunidades. Mas eu não desperdicei, aproveitei. Durante o dia trabalhava e à noite comia, toca correr para a escola, aqui na Junta, que íamos às noites. E depois, muitas vezes, eu vi o que encontrava mais difícil, que era que tudo o que escrevíamos e tudo, o dossiê da minha vida tinha que pôr todo em escrito e escrever, e eu dizia: ai meu Deus, ali eu tenho que ter o dossiê pronto. Ai meu Deus, estou farta de escrever. O tempo também não era muito, porque eu tinha os meninos, tinha a casa, trabalhava, mas graças a Deus consegui como o meu objetivo até o final. Agora sim, e trabalho nos meus treinos, eu no meu marido na agricultura, tirei o 9º ano, as experiências que me fizeram do meu currículo, que ainda hoje faço, e tenho um sucesso,
tenho um sucesso com o currículo que eu tirei no 9º ano, graças a Deus, que a gente tem que ser, e não me falta trabalho. Se eu quisesse, não me falta trabalho. Muitas vezes o meu marido até diz para mim, foge, tu vais dormir no forno. Eu trabalho a fazer pão, a fular, já tive... E vende? Sim, já ganhei prémios, já ganhei 2 vezes o primeiro prémio da Alheira, daqui de Miranda do Douro, que eu ando nos sabores de Miranda do Douro, com o currículo que tirei de Miranda e com as minhas especialidades que eu sei fazer as coisas. Estes bolinhos são os que eu faço, olha, ainda ontem noite eram as... Uau! Estes bolinhos têm aqui, estes foi os que eu ontem deitei mais 3 da manhã, que é para mandar para uma moça que está professora lá para, que já são conhecidos, são os tais roscos de São Sebastião, que é o tal rosco que fazemos para a festa de São Sebastião. Isto é com farinha, ovos e anis. E já ganhei 2 prémios, 2 de Alheiras, o primeiro, agora não tenho andado nisso com as chouriças, mas ando na feira dos sabores, levo roscos, levo fular mirandês, levo pão com chicha, levo súplica, levo sodos. A súplica é estas são estas, olha. Estas é que é a súplica. E este é o rosco, e depois sei fazer outros, que é os sodos também, de Miranda. São como? Esses são mais pachatos, estes são mais delicadinhos, os outros são mais maçudos. Os outros são mais metidos em farinha, são mais, eu gosto mais destes porque eles são mais delicados, são mais fofinhos. Também vinham, mas quando era do contrabando havia fronteira, nós não podíamos ir à Espanha. Senão, quando foi na altura de que havia cá os guardas, que eram a guarda fiscal, se nos apanhassem no campo com coisas que trazíamos de Espanha para cá, tiravam-nos as coisas. Se fosse costumávamos muito a buscar galhetas, ou pêssegos em calda, que aqui não havia nada disso, ou as tortas, ou o azeite, ou os cabetes, chamavam os cabetes, sabe o quê? Carapau em vinagre, que vinham nos latões, depois a gente dizia, mete meio 2 peixes, agarravam um saquinho, metiam, se nos apanhavam na fronteira, tiravam-nos isso, vinhamos para casa sem as nossas coisas. No meu tempo não, mas eu recordo o meu tio diz que para fazerem as calças e essas coisas que iam a buscar lá a Espanha, o pardo, não sei o quê, mas no meu tempo já não foi isso. O pardo, as mulheres levavam os ovos a vender a Espanha com medo que agarrassem os ovos e os parrafassem no caminho. No meu tempo não foi isso, eu era mais café. O meu pai mandava-me a mim e ao meu irmão, com o burrico. Era pequeno, o meu irmão é 2 anos mais novo que eu. Eu com 7 ou 8 ou 9 anos já ele me mandava no burro com as alforjas, com o café de um lado e o café do outro nas alforjas. E eu no burro, o meu irmão no outro, e íamos para cima. Os guardas, passávamos por o pé deles, que estavam lá de sentinela à porta do... Olha como quem diz, onde eram estes 2 desgraçados? Éramos pequenos, mas nós fazíamos o que o meu pai nos mandava. Deixávamos os burros no lameiro preso, que nos escapassem, e depois eu e o meu irmão agarrávamos por ele abaixo, terracadas, eu não sei se levávamos as alforjas ou levávamos uns sacos, eu já não sei. Então, para levar o café, já íamos destinados ao Castro, aquelas casas que levávamos o café. Chegávamos lá, dávamos o café e elas davam-nos o dinheiro e nós agarrávamos o dinheirinho, não deixávamos perder. E passámos por em casa do tio Manecas, que era o senhor que tinha uma mercearia, e às vezes o meu pai dizia-nos assim, olha, passeis para a casa do tio Manecas, gostava muito de uma pinguinha, e quando não tinha vinho dizia, trazeis-me uma garrafinha de vinho, ou trazeis 1 litro de azeite, ou não sei o quê. Nós trazíamos o que ele nos dizia, pagávamos e o resto trazíamos e depois entrámos ao meu pai. Éramos garotos pequenos naquela altura, mas nunca, íamos com os burros e várias vezes, nunca ninguém nos chamou a contas. Não, aqui queijos não faziam. Nessa altura era mais o contrabando e a agricultura. Era o contrabando e a agricultura, era o que se vivia mais cá. No meu tempo de garota, que é onde era miúda. Agora pronto, já outras coisas. Pois, agora já é diferente. Agora já há tratores, naquela altura para labrar as terras era só com as vacas, com a charrua e o arado. E era com vacas, o que tinha um trator era aqueles ricos que
ou tinha muitas searas e tinha muito rendimento, os outros coitadinhos tinham que ser com as vacas e com a charrua e levavam uma sementeira inteira a labrar uns por um lado, outros por outro. Centeio, trigo, cevado. Ainda me recordo a minha mãe para fazer o pão mandava-me com garota, que era um moinho, antigamente diz que era Irmã nas Ribeiras, mas eu dessas alturas já não me lembro. Era em Ifanes e eu aqui na aldeia, aqui perto. E recordo-me que a minha mãe dizia, olha filha, tens que... Minha mãe amanhava o pãozinho com uma... não era sandra, era... Sim, uns coisitos que o trigo ruim, o ruim caía para baixo e o bom ficava na peneira, que caía o ruim, caía para baixo, e depois a minha mãe punha num monte grande, punha uma manta, depois botava o trigo para essa tal manta, um pano grande, tirava com o trigo depois que estava todo arranjadinho, o ruim para baixo, o bom ficava. E depois molhava aquele trigo à noite, molhava bem molhadinho com água. E o trigo, diz que crescia mais um bocado. Metia aquele trigo num saco grande, que dava para amassar uma vez. E dizia-me assim, olha filha, amanhã tens que ir a moer a Ifanes. Olha eu, uma garota pequena, eu não sei se algum dia eu deixei cair o saco, mas duvido que não. Porque ela devia me matar com os filhos do burro. Era muito pesado. Era um saco enorme, de 50 a 60 quilos. De burro, eu ia em cima do burro, pegando no saco e lá ia até à moagem. Depois o homem da moagem moía-me, tirava a sua maquila e tornava a pôr o saco. Ele ficava com uma parte? Sim, e outra parte ficava moía. Outra parte enchia, porque a minha mãe punha água no trigo que era para crescer mais um pouco. Depois eu vinha, pronto, mas olha que eu era tão pequena e se me caiu o saco para o caminho, como é que eu via? E ainda é longe, daqui a Ifanes. Mas pronto, eu pareço-me que acho que nunca se me caiu. Mas já nessa altura já eu era mais crescidinha, já era mais crescidinha? Sim, devia ter já alguns 9 ou 10 anos. Mas já era um bocadinho, porque para ir lá mandar com o burro lá, mandava-me trazer às vezes o fermento para pôr no pão, recordo-me tanto. E é assim que a gente